Olá, não faz sentido você estudar como dimensionar reforço de estruturas. Outra coisa que regularmente me aparece são pessoas falando, nunca dimensionei estruturas e agora eu quero pegar um projeto de reforço estrutural. Como que eu dimensiono reforço estrutural? Ok? E a questão aqui primeiro não existe um método de dimensionamento de reforço estrutural, porque não faz sentido isso. Okay? Não faz sentido um método só para reforço estrutural, ok? Porque o dimensionamento de estruturas é o mesmo, seja antes ou depois dela ser executada. A questão aqui é o seguinte, primeira coisa, um reforço estrutural é só uma situação de emergência. Como assim? Basicamente, um reforço estrutural é quando você vai em algum lugar, onde você tem que aumentar a resistência daquela estrutura para garantir que ela resista, porque ela não aconteceu alguma coisa de errado com ela nesse meio termo, ok? Imagina, fazer uma analogia aqui. Imagina que uma pessoa, sei lá, tá um pedreiro, tá num prédio, daí ele cai do prédio e cai em algumas ferragens, tipo, do quinto andar, ele cai nas ferragens, certo? Quem que vai ser chamado? Vai ser chamado o médico que estiver mais perto, mas se for possível, um traumatologista. Okay? O traumatologista ele vai chegar lá e o objetivo dele é garantir que aquele cara não morra. Okay? Se precisar de um equipamento e tudo mais, o objetivo dele é só garantir que ele não morra. Okay? O objetivo não é o cara sair caminhando daqui a 5 minutos, não. O objetivo é que ele não morra. Beleza? Tá? Se o cara, hoje ele caiu e um vergalhão penetrou a lateral do pulmão dele. O objetivo do traumatologista é colocar esse cara num hospital, colocar equipamento e fazer uma respiração artificial. Não é o objetivo dele já sair fazendo cirurgia, tá? Porque se for necessário uma cirurgia do pulmão, ele vai chamar um pneumologista que com experiência em cirurgia, que chegando lá, como ele entende de pulmões, vai ser natural para ele também entender como consertar aquela situação. Beleza? Tá. Agora esse pneumologista, será que ele se especializou e leu um livro como fazer cirurgia em pulmão com vergalhão penetrando pela lateral direita? Não! Não existe isso, não faz sentido estudar isso. Tá? A questão é que ele sabe como o pulmão funciona, ele sabe como consertar o pulmão, então ele vai olhar o pulmão e ele vai entender qual que é o problema ali e vai conseguir consertar. Espero, pelo menos, a ideia dele digamos, é a melhor pessoa que tem para conseguir consertar aquele pulmão. Beleza? O mesmo vai valer no caso de uma estrutura. Uma estrutura está falhando. O que tem que acontecer? Primeira coisa, tem que ser chamado um engenheiro. Se for possível, um patologista. Tá? Existe a especialização na engenharia de patologista, que não é a mesma coisa que cara que vai lá e tenta fazer tudo sozinho e sai reformando de qualquer jeito. Ok? Não é isso. Tá? O patologista vai tentar descobrir o que causou aquilo lá, mas a principal obrigação dele é garantir que essa situação não piora, garantir que a obra não morra, que a obra não caia, no caso. Ok? Então ele vai chegar lá, vai garantir que a obra não caia, mas se tiver alguma situação ali que realmente é uma estrutura complexa, tem que fazer um reforço estrutural, o que ele vai chamar? Ele vai ter que chamar um engenheiro de estruturas. Ok? Que daí, como ele entende de estrutura, ele vai entender como consertar aquela estrutura. Ok? Agora a situação será que o engenheiro vai chegar lá e ele fez um curso na internet que tinha uma aula que falava como dimensionar reforço de laje treliçada usando perfil dobrado? Não! Não é isso, tá? Só que como ele vai ter conhecimento de dimensionamento da estrutura, ele vai saber como fazer um modelo estrutural desse conserto e corrigir isso, ok? Essa que é a situação, tá? Agora a gente vai entrar em algumas questões. Primeiro, será que não dá para fazer tudo? Tecnicamente dá. Tecnicamente um médico também pode ser um traumatologista e pode ser um especialista em pulmão. Ok? Pode dar sorte. O cara fez uma pós em traumatologia e depois fez um doutorado em pulmão. Cara, se deu certo, o cara que penetrou, que caiu do quinto andar, está soltando foguete. Mas provavelmente isso não vai acontecer. Ok? O mesmo vale para você. Se quer se especializar em ser patologista, beleza, você pode. Só que se quiser ser patologista e consertar a estrutura, você tem que se especializar também em estruturas, ok? Essa questão vai ser duas especializações diferentes, que não faz sentido se achar que é uma só, porque são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é chegar na obra, saber onde encontrar os problemas da obra e saber como parar a pior da estrutura, que pode ser com escoras, pode ser qualquer situação que pode deixar até a estrutura inabitável, saber quando evacuar uma estrutura, por exemplo, e outra situação é saber como reforçar aquela estrutura da maneira correta e como dimensionar reforço estrutural. Beleza? Tá? E daí a questão o reforço estrutural é dimensionado como uma estrutura igual, ok? Então, se você tem como objetivo
dimensionar reforço estrutural, se você quer dimensionar a estrutura de reforço lá metálica, você só precisa saber dimensionar a estrutura metálica. Se você tem como objetivo dimensionar reforço estrutural de concreto, você só precisa saber dimensionar concreto. Okay? Porque você sabe dimensionar concreto, você vai saber também dimensionar um reforço de concreto. Essa é a primeira situação. Agora, a outra situação aqui é o seguinte. Isso é uma pergunta que me dá raiva quando me pergunto, que é: eu nunca fiz um reforço estrutural. Qual software já é feito para reforço estrutural? Não existe. Tá? Novamente não existe e tem um motivo muito simples. Tá? Porque o reforço estrutural não tem um padrão. Tá? Não existe um padrão de reforço estrutural. Não. Um reforço estrutural é o seguinte. Tem uma estrutura lá. Tá? O software que vai dimensionar esse reforço tem que saber dimensionar, tem que ser capaz de dimensionar toda aquela estrutura. Além disso, ele tem que ser capaz de dimensionar a nova estrutura. Okay? Então, o software de dimensionamento de reforço estrutural é só um software de dimensionamento estrutural com uma boa versatilidade. Basicamente é isso. Okay? Não tem nada especial, um software especial de reforço estrutural. Tá? Essa é outra questão que não existe. Mas o que vai acontecer na prática é que a maioria das pessoas que vão trabalhar realmente com dimensionamento de reforço estrutural vão trabalhar com software com alta versatilidade. Que daí poderia ser, por exemplo, softwares de alta versatilidade, o FTools, o Cip3D. Tá? Tem o LESM também, tá? Mas softwares que vão te dar a possibilidade de modelar principalmente diagrama de corpo livre. Ok? Porque aqui entra outra questão. Lembra que eu falei que é uma situação de emergência? Pois é, existe um ditado que é o seguinte, que em uma emergência você volta só porque você entende. Okay? Você volta para o seu treinamento base. Okay? Você vai fazer o que é instintivo para você. Okay? E para uma pessoa que vai trabalhar com dimensionamento de reforço estrutural, o que é instintivo para ela? Ela tem que ser instintivo para ela olhar uma estrutura e já imaginar diagrama de corpo livre. Okay? Então, softwares voltados a diagrama de corpo livre funcionam muito melhor para isso. Tá? E claro, softwares voltados a fazer modelo 3D da estrutura não tem funcionado muito bem. CPK, GBL e TQS, por exemplo, seriam horríveis para isso. Apesar de que pessoas que usam eles também pensam em diagrama de corpo livre, uma pessoa que vai trabalhar mais dentro do Cip3D, dentro do FTools, dentro do LESM ou outro software voltado a diagrama de corpo livre, vai acabar tendo um instinto natural de já imaginar um diagrama de corpo livre, já imaginar a estrutura e já imaginar possíveis erros da estrutura. Entendido? E claro, né, a questão é, se você precisa realmente um reforço complexo, uma coisa bem difícil, a melhor opção é alguém com muita experiência no dimensionamento da estrutura. Okay? Tanto é que, imagina que um cara cai de um prédio, cai na ferragem, pulmão perfurado. Se não for possível um traumatologista, o melhor cara é um pneumologista, porque o pneumologista, como ele trabalha já com o pulmão, vai ser mais fácil para ele entrar na área de traumatologia, ok? Do que ser para um cara de traumatologista entrar numa área que não tem nada a ver com ele. Entendido? Essa é a questão principal. Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.